close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Fim do mistério, está começando o seu primeiro episódio sem DR Podcast. Comigo, Graziela Boaria. E comigo, Jonathan Brandt. Vai começar então o nosso sem DR Podcast. O meu, O seu. o nosso sem DR Podcast. Promete muita DR aqui? Não, aqui vai ser sem DR. É sem DR, gente. Ao vivo, né? Deixa pra discutir a relação em casa, né? Porque aqui a gente vai trazer conteúdos semanais de qualidade, que vai aí ajudar o pessoal a evoluir. Pode-se dizer assim, Jonathan? Pode-se dizer assim, com convidados especiais. Inclusive, a gente vai abrir para vocês escolherem esses convidados, indicarem esses convidados aqui nos comentários, né? A gente vai ouvir vocês, as perguntas que vocês quiserem que a gente responda. Sobre livros, se vocês quiserem que a gente venha debater, fazer uma resenha de algum livro, algum assunto de interesse, a gente vai ouvir vocês e vai fazer esse podcast para vocês, sem DR. Sem DR. Hoje aqui é só pra gente se apresentar pra vocês, mostrar um pouquinho de nós, né, Jonathan? Porque tem bastante gente que tá seguindo o nosso Instagram, que vai começar a seguir aí o nosso canal no YouTube, aliás. Aquela chamadinha, né, Jonathan? Vamos convidar o pessoal que ainda não está seguindo, que ainda não se inscreveu? Se você está assistindo esse vídeo e ainda não se inscreveu, o que vai acontecer com quem não se inscreveu? Vai perder os próximos episódios. Vai perder os episódios. E não deixe de se inscrever, curtir esse vídeo e indicar para aquela pessoa que você quer que mude, para aquela pessoa que você quer que evolua, porque nós vamos estar aqui em busca da evolução. Exatamente, a gente embarcou há um tempo já, né, nessa evolução pessoal, Essa profissional, jornada de evolução. E é uma coisa que não tem fim, né, Jonathan? Então, Tem fim. a gente sabe que quanto mais a gente discutir, quanto mais histórias a gente ouvir de sucesso, mais também nós estaremos trilhando o nosso caminho aí. Mais evoluiremos, né? Mais estaremos evoluindo. Então, ó, já curte, não deixa pra curtir no final, curte agora, é rapidinho, curte, compartilha e comenta aqui, ó, o que vocês acharam da ideia de um podcast em Quedas do Iguaçu. Afinal, tá na moda isso daí, não tá? Tá na moda. Nós somos, já temos essa ideia há algum tempo arquivada no nosso grupo de ideias aqui e não conseguimos colocar em prática. A gente demorou para escolher o nome, inclusive foi bem debatida a escolha do nome. A gente tava com os equipamentos guardados já fazia um tempo e não conseguia terminar e concluir e arrumar, organizar nosso tempo, né? Porque tempo a gente tem, a gente só não consegue se organizar. Exatamente. E aí a gente colocou em prática, já era para ter começado o primeiro episódio em dezembro, mas aí a gente não conseguiu gravar e estamos gravando aqui em janeiro. Hoje, dia 10 de janeiro, né? Uma data especial. Uma data especial. Então, ó, você que tá assistindo esse vídeo aqui, ó, não esquece de deixar os parabéns pro Jonathan. Trintou, Jonathan! Trintou. E trintou cumprindo metas. Cumprindo metas. E aí, ó, vocês vão trintar ou já vão fazer a próxima data, né? Tá cumprindo suas metas? Não? Depois nós vamos falar sobre mini metas e metas que um casal tem que ter, como casal, né? Então vamos lá, vamos entrar já nesse assunto de metas? Vamos esclarecer para eles como que vai funcionar nosso podcast primeiro? Bora. Então, nosso intuito, nosso planejamento é gravar uma vez por semana. A gente vai soltar os vídeos uma vez por semana, talvez na terça, talvez na quarta, mas uma vez por semana vai ter vídeo. Vai depender da agenda dos nossos convidados que vão vir aqui gravar. E aí os convidados também a gente vai aguardar a indicação de vocês. Quem vocês querem que a gente chame para vir aqui nesse podcast, trocar uma ideia conosco, trocar uma ideia, trazer algum conhecimento para vocês. A ideia do podcast é exatamente essa, entregar conteúdo. É uma conversa informal que a gente vai entregar conteúdo. Não vai ser aquela forma chata
né, de uma aula, mas a gente vai transmitir conteúdo, tirar o máximo de informações, de conteúdo dos nossos convidados e tentar agregar o máximo dos conteúdos também para quem está assistindo a gente, quem está ouvindo a gente, evolua, né? Exatamente. Adquira mais conhecimentos. Então, vamos falar sobre o nosso tópico que a gente preparou para eles, né? A outra coisa que o pessoal deve ter curiosidade, o nome, né? Por que sem DR? O que significa DR? Alguém sabe o que é DR? DR é discussão de relacionamento, né? Quem nunca teve uma discussãozinha de relacionamento? Uma coisa saudável que eu acho que tem que acontecer com o casal. É necessário, né? Necessário. É necessário. Inclusive, isso aqui só aconteceu porque a gente teve muitas discussões, né? E não levem pelo algo negativo. A discussão ela tem que acontecer. Ela tem que acontecer. Só que ela tem que ser uma discussão que haja diálogo, né? As duas partes têm que falar. Exatamente. Se for uma discussão de uma pessoa só, não é uma discussão, né? Então, o Sem DR veio para discutir relações, negócios. Relacionamento, né? Melhorar o relacionamento dos nossos... A gente pode chamar de assistentes ou ouvintes? Ouvintes, assistentes, o que eles quiserem ser. As pessoas que vão acompanhar aí os nossos episódios. Nossos telespectadores. Telespectadores. Porque agora a gente pode ser uma TV, né? A gente pode ser uma TV, a gente pode ser um rádio. Pode ser um rádio. O que a gente quiser. Então, acho que a história do nome, né, ficou bem esclarecido. Sem DR Podcast vai ser sem DR aqui, né? A gente vai só trazer conhecimento aqui, né? A gente vai agregar conhecimento nas nossas vidas, nas vidas de quem está assistindo. Vamos trazer uns convidados muito interessantes. Já temos uma lista. Tomara que o pessoal da nossa lista top vir no nosso podcast. Exatamente. Instigar os nossos convidados. Instigar, a gente quer incomodar, né? A gente tinha falado no outro vídeo que a gente já fez. Né? Nosso objetivo é incomodar. Se você se sentiu incomodado com alguma coisa que a gente falou, quer dizer que alguma coisa não está certo, né? Exato, exatamente. Alguma coisa você tem para melhorar. Principalmente quando a gente fala em metas, né? As pessoas geralmente no início do ano preparam uma lista de metas, né? Vai chegando no final, eles vão guardando a lista, vão esquecendo. E esquecem da lista. Então, e a gente não quer deixar vocês esquecerem dessa lista. Muito mais importante que uma meta, por exemplo, vou emagrecer 20 quilos esse ano. Você tem que começar com metas smart, mini metas. Por que emagrecer 20 quilos? Vai demorar para você alcançar essa meta. A minha meta, por exemplo, eu vou ler 20 livros, mas eu nunca li nenhum. Não tem como. Como é que eu vou chegar em 20 livros, gente? Então vamos começar. Nosso primeiro insight aqui do Sem DR Podcast, mini metas. Estabeleça uma meta pequena. Eu vou ler um livro esse ano. Nossa, se você ler 2 no ano, você fez o dobro da meta? Inclusive, isso que você acaba de comentar aí, um evento que a gente participou ano passado, né? Um dos palestrantes, a coisa que mais me incomodou, eu saí de lá incomodada, né? Porque ele perguntou, quantos livros você leu esse ano para o seu crescimento pessoal? Não é da faculdade, não é de uma organização, é para o seu crescimento pessoal. E eu não tinha lido nenhum, Jonathan. E aquilo ficou me latejando tanto aqui dentro, que eu saí de lá e eu fui comprar o livro do palestrante. E lá já começou os tapas na cara, né? Vamos já indicar esse livro? Porque ele foi legal, né? O do Anderson Luiz? Do Anderson Luiz. O Segredo de Todas as Coisas, né? O Segredo de Todas as Coisas. Excelente livro para quem tem preguiça de ler, porque é uma leitura que rende. Exatamente. E é uma boa leitura para você iniciar, né, livros assim, porque é um livro que não é cansativo. É uma leitura fácil. Vai te incomodar bastante. Isso. É isso que eu ia falar. Pela questão é uma leitura incomodativa. Não é aquela leitura, não é um romance que vai para passar o tempo, não. Provocativa, né? É para te provocar, para te dizer assim, viu? O que tu tá fazendo? Tu tá esperando resultado diferente, mas não tá fazendo nada? Como é que é a história? Não, se a gente quer resultados diferentes... Tem que fazer diferente. Tem que fazer diferente. E no livro do Anderson Luiz, ele já coloca lá, ele já até estimula, né, a gente fazer metas e ter, inclusive, um guardião de metas. Você foi meu guardião de metas, né, por um tempo. Algumas metas ela atingiu, outras não, tá? Vou deixar bem claro. Por isso que tem que ter as smart metas, né, as e aí metas. Eu ia colocar numa outra questão que com certeza você vai falar, é importante a gente escrever as metas, né? É importantíssimo, né? Porque se a gente não escreve, diz assim, tô aqui na minha cabeça. A nossa cabeça, gente, o nosso cérebro, ele faz de tudo para deixar a gente acomodadinho, né? Para não ter conflito, para não ter risco, né? Então, por que eu vou mudar? Então, se você deixar só aqui,
o teu próprio pensamento, o próprio cognitivo, ele vai excluir aquilo ali que tá te causando alguma dificuldade, algum desconforto, né? Vamos falar de exercício. Fazer exercício é fácil? Fazer exercício é muito difícil, hein? É muito difícil. Você começa empolgado, né? Naquele primeiro dia você vai, faz, corre, se exercita. E aí, com aquela empolgação, no outro dia você tá destruído. Nunca mais você levanta da cama. Gente, deixa eu contar ainda do livro do Segredo de Todas as Coisas. É que lá naquele livro eu descobri que eu não tomava água. Eu não tomava água. É uma coisa muito importante que pouca gente faz mesmo. Vocês tomam aí a quantidade de água de vocês? E olha, não foi só a partir do livro, eu tive que ir para outros lugares, porque se torna uma crença, né, da gente. A gente acaba colocando algumas limitações na nossa própria sobrevivência. Imagina, se eu não consigo tomar 2 litros de água, o que me adianta ir para academia? Uma dica que eu vi que o Joel J, né, que fala de performance, dá nos cursos, nas palestras, nas lives dele, né, é de que você tem que facilitar. Por exemplo, se você quer tomar mais água, você tem que deixar a água ali ao teu alcance. Tem que ter uma garrafinha, tem que ter uma água geladinha, gostosinha. Não adianta você querer, eu vou tomar mais água, mas deixa a garrafa d'água lá jogada, quente. Não carrega contigo uma garrafa d'água. Você quer parar de fumar, por exemplo, e daí tem cigarro à vontade. Tem que dificultar. Você quer parar de beber e tem cerveja na geladeira? Como é que você vai parar de beber se a cervejinha tá lá geladinha? Exatamente. Então você tem que dificultar ou facilitar. Se você quer deixar esse vício, né, essa mania, esse hábito, você tem que dificultar. Quanto mais difícil for, mais você não vai querer fazer aquilo, não vai querer fazer aquele esforço adicional, né? E se você quer adquirir o hábito, né, você tem que facilitar esse hábito. Você quer comer comida saudável, por exemplo. E daí você não compra nada saudável no mercado. Não tem como você comer comida saudável se você não tem nem disponível na tua casa. E eu costumo fazer uma brincadeira, né? Que uma droga vai levando a outra, né? A gente começou ano passado, A gente começa na Coca-Cola, né? Tinha decidido que, vou começar a fazer exercício todos os dias, sem ir à academia, mas eu ia fazer exercício em casa. Por quê? O abdominal tá ali disponível para você, um agachamento tá aqui disponível, uma corridinha tá disponível, é gratuito, não precisa pagar nada. Exatamente. E a gente não faz o mínimo. O mínimo. Então eu tinha decidido que eu ia começar a fazer o mínimo, porque é como aquela frase que você falou hoje de tarde, que a gente não tropeça... Casais, né? Mas nós vamos falar mais pra frente da frase. Mas eu quero trazer a frase à tona que a gente não tropeça nas grandes montanhas, né? Exatamente. Nas pequenas pedrinhas, nas pequenas pedrinhas. E eu queria começar a fazer isso ano passado. Comecei, então fiz aí meus 21 dias ano passado, né, de exercício e continuei, dei sequência. Só que como uma droga nunca está associado sozinha, né, sempre traz outras coisas, a gente começou a mudar também hábitos alimentares, né, Jonathan? Porque nós éramos viciados em fast food. Ai, que fome que o diga, né? 200 e... deixa eu ver aqui. A gente fazia pelo menos 4 vezes por semana, a gente fazia pedido de lanche, né? De comida gordurosa, né? Comida não saudável. E isso 10 horas da noite, né, Jonathan? Isso 10 horas da noite. E aí a gente mudou um pouco esse hábito. Aqui, ó. 213 pedidos no meu só, né? E daí tem o teu. A gente estabeleceu uma meta de que a gente só pediria lanche uma vez por semana. E aí... acho que estamos cumprindo. Estamos cumprindo e inclusive teve semanas que a gente nem pediu. Então se habituou. Batido, hein? Depois que a gente para, a gente às vezes nem deseja aquilo. Nem deseja, exatamente. Era na verdade mais uma preguiça. É a facilidade, né? Isso. E o que ele falou ali, não tinha nada na geladeira de bom pra gente fazer, saudável, né? Porque nem sempre o que é saudável é ruim. Não. A gente tem que se organizar. E a gente começou a se organizar para essa vida saudável. Tudo isso porque a gente queria vir até aqui, criar esse podcast, falar sobre desenvolvimento pessoal. Mas mais do que falar sobre desenvolvimento pessoal... fazer, né? Fazer desenvolvimento pessoal. Então, assim como nós estaremos entregando para vocês, nós também estamos nos beneficiando, né, desse desenvolvimento pessoal que começa aí nos hábitos alimentares, de exercício. É aquela máxima do professor, né? Quando você quer fixar um conteúdo, nada melhor do que você ensinar.
né? Ensinando, você aprende dobrado, né? Exatamente. Então, a nossa ideia aqui não é só falar disso e não fazer nada diferente, né? Não é o faço o que eu digo e não... Como é que é? Faço o que eu digo faço. e não Não. faço... Faço o que eu falo e não faço o que eu faço. Acho que é isso. Isso. Me perdi no ditado popular. Mas é exatamente isso. A gente não quer ser, e a gente começou há um tempo, né, atrás, isso, a questão da leitura, a questão de eventos, né? Network. Né? Network. Era fácil para você ir em Não, eventos? ainda não é, né? Ainda ainda não é fácil eu estar aqui falando nesse microfone. Ainda não é fácil, né? Ah, eu queria aproveitar, deixa aqui, agradecer a nossa equipe que está aqui hoje. A equipe é constituída de eu e a Grazi. Então a gente começou com uma equipe bem reduzida, né? Mas a gente vai fazer de tudo para entregar o melhor conteúdo para vocês, tá? Exatamente. E não é porque nós estamos numa cidade pequena que o nosso conteúdo vai ser pequeno. Não, o nosso conteúdo vai ser grande e de valor. É uma coisa que o Rick Chester sempre fala, que primeiro você tem que ser o melhor do teu bairro, depois você tem que ser o melhor da tua cidade, e aí você vai pegar a tua região, teu estado. Não tem como você começar grande. Ninguém começa grande. Todo mundo começa pequeno. A gente quer começar aqui impactando Quedas do Iguaçu. Então, ó, você que tá aí assistindo a gente ainda, curte, compartilha, Deixa o like. deixa aquele like pra nós aqui e compartilha com mais pessoas. Porque a gente quer realmente atingir as pessoas que estão aqui próximas Nossa a nós, micro-região. né? Porque eu acredito muito nisso, que se eu ajudo o Jonaton a evoluir, eu também evoluo com ele. Então, fazer as pessoas evoluir tá dentro aí da nossa missão aqui no programa. Para esse nosso primeiro episódio, a gente pensou em contar a nossa história. Que eu acho que tem muita gente que não conhece a história, minha história e a da Grazi. Então, quer começar, Grazi? Não, começa você. Então, eu sou o Jonaton, né? Eu tenho 29 A anos minha até história, hoje. na verdade, faz parte da tua história, né? Eu- É a nossa história, gente, que a gente vai contar. Eu vou fazer 30 anos, né? Hoje tô fazendo Está 30 anos. fazendo. Que esse episódio vai ao ar hoje, no dia do meu aniversário. Eu estou com a Grazi há 12 anos. 12 anos. A gente começou a namorar e aí foi ficando mais sério. Na verdade, a gente nunca se pediu assim em casamento, né? Nunca Não. houve esse fato, né? Tá em tempo ainda. Só foi acontecendo. Tá em tempo e dá pra fazer junto com o pessoal Aí, aqui. aí a gente começou a conviver junto. E aí, de repente, a gente dormia um dia por semana junto. De repente, a gente começou a dormir a semana inteira. E aí, de repente, eu não tinha mais casa. Não sabia se a minha casa era a casa da Grazi ou se a minha casa era a casa da minha mãe. E aí, eu acho que foi esse momento que a gente casou, né? Juntou as escovas de dente. Se juntou. Mas é que na verdade, teve algumas coisas que aconteceram na nossa vida que facilitou pra isso, né? Primeiro de tudo foi estudar, né? Fazer a gente- graduação. Isso, a gente estudou. A Grazi começou a estudar em Cascavel, né? E aí ela estudou 6 meses lá, eu estudei 6 meses em Pato Branco. Uhum. E aí aconteceram algumas dificuldades lá em Cascavel, que a Grazi precisou de apoio de pessoas, né? E aí ela resolveu parar, resolveu trancar o curso lá. Ela fazia gestão comercial. Né? Tanto ela fala que não estava preparada para fazer o curso naquela época. né? Eu ia complementar isso que você estava comentando aí sobre o tempo de graduação. Eu acho que isso pode ajudar quem está em casa. Às vezes a pessoa já começou um curso, não se identificou, largou e fica com aquela sensação de fracasso. Porque foi exatamente isso que eu senti na época. Eu não sabia falar, eu não sabia gesticular isso, mas era o que eu sentia. Estou fracassada nesse momento, né? Porque eu parei uma graduação. Primeiro porque eu não me identificava com o curso e segundo porque eu tive um episódio de problema de saúde dentro da sala de aula que não me deixou, né? Esse negócio de ansiedade, não sabia ainda que era isso, mas fazia parte disso, né? E aí, por esse problema de saúde, eu acabei desistindo. E como eu falei aqui pra vocês, se instalou um sentimento de fracasso. Mas nada que a gente faça na nossa vida é pra sempre. Não determina, um fracasso que você experimentou hoje, que você viveu hoje, vai determinar o resto da sua vida, né? Pelo contrário. Isso pode ser uma experiência ou pode ser, inclusive, uma afirmação. Eu sempre falava pro pessoal, olha, gestão comercial serviu pra mim. Agora, para dizer assim, não é o meu momento de curso. E você, durante essa experiência negativa, né, você tem que tirar todos os pontos positivos possíveis, né? Tem que crescer com aquela decepção, com aquele sentimento né? de frustração. Exatamente. Né? Então, Ele vai fixar com certeza melhor no teu cérebro do que um sentimento de alegria ou de
Exato. de Vitória. Até quando eu entrei no meu outro curso, né, que foi o curso de letras, eu sentia, apesar das frustrações que vivi durante o curso também, né, porque não foi fácil, né, a graduação eu fiz na UTF-PR, quem conhece, né, a metodologia, o ensino público vai entender, federal, né, perdão, vai entender o grau de cobrança que é. E mesmo sendo algo que era muito cobrado, que inclusive eu tive reprovações, eu não desisti, porque eu sabia que era exatamente aquilo que eu queria. Então, eu ia perseguir aquilo por mais difícil que fosse. Então, não se deixem abater por o primeiro fracasso que vocês viverem na vida de vocês. Eu acredito que vai ter muitas pessoas aqui que são jovens, adolescentes, que estão nessa fase, né, de escolha de curso. Não é fácil. Outra coisa que não é fácil é você escolher na primeira, né? Isso. Eu quero fazer medicina, mas nunca teve um contato com um pronto-socorro, nunca viu sangue em alguém. Acho que tem que ter, né, você dar um passo para trás e voltar e falar, não, eu acho que eu estava errado nessa minha escolha. Não, acho que esse curso aqui é meu pai que gostaria de fazer, não sou eu. Exato. Então, E tem isso aí é muitas normal, pessoas, isso né, aí é Jonathan, aceitável. que acabam não fazendo, não indo estudar, porque o meu pai queria que eu fizesse tal coisa. Mas aí, como eu não quero fazer tal coisa, eu também não vou fazer nada. Que isso aí também é prejudicial, né? Você tem que ver uma área que você goste, né? Uma coisa que te satisfaça. Instiga. Né? E que te instiga, né? Que você queira aprender sobre aquilo. Que aí é totalmente diferente, né? A minha formação, eu fiz engenharia, né? Eu fiz engenharia mais porque é um curso que vai dar retorno no futuro. Não necessariamente que eu me identifique com o curso, né? Mas durante eu percebi que eu gostava da área. Uhum. E aí, depois que eu me formei, eu notei que eu gostava mais da área de finanças do que propriamente da engenharia. Exatamente. E aí, agora eu estou fazendo pós-graduação nessa área, porque é uma área que eu gosto, de fato, de estudar. Que você vai estudar sem obrigação, porque sem obrigação. O legal aqui que a gente fala, que é interessante comentar, é isso. É o que você vai estudar porque você quer aprender, porque você tem curiosidade daquilo. O que te brilha o olho, né? O que te brilha o olho, exatamente. E eu, apesar de também estar na letras, ter gostado disso, foi um outro curso, bem depois, com uma maturidade maior, que me fez brilhar novamente os olhos, que é a publicidade e propaganda. Quem me conhece aí há um tempinho, que me acompanha, sabe que eu comento, que eu falo, que eu articulo muito. Já fiz palestras sobre marketing e eu me realizo quando estou falando de marketing, porque é o que eu gosto de falar, é o que eu gosto de estudar. E não tem, né? O caminho é esse, gente. Escolham algo que vocês gostem de pesquisar, que vocês tenham curiosidade, que o resto vai embora. E aí, voltando à nossa história, né, o porquê, então, que a gente acabou se misturando as escovas de dente, as roupas, e por que de repente você já não estava mais lá presencialmente na casa da sua mãe, era porque a gente estudava em Pato Branco. Então, a minha casa ficava mais próxima quando a gente chegava às 1h30 da manhã da faculdade, né? E aí, isso acredito que foi, acho que o fator principal essa dificuldade que nos uniu, a dificuldade. A dificuldade nos uniu. Que a gente passou ali por momentos bem estressantes, assim, que para desistir era bem fácil, né? E a gente não desistiu. Uhum. A gente fazia ali 140 quilômetros de ônibus, né? 2 horas de ida, 2 horas de volta. E eu acho que um apoiando o outro foi a melhor coisa. Até um dos tópicos que eu separei ali para mim comentar é sobre o apoio, né? Que o casal, eu acho que tem que evoluir junto, né? Uhum, exatamente. Para manter o relacionamento saudável, não tem como só um evoluir e o outro ficar para trás, né? Então, acho que muito importante na nossa formação de casal foi a gente evoluir junto. A gente fez a graduação junto, a gente procurou empreender junto, a gente tá tentando evoluir agora junto, né? Tentando não, evoluindo. Evoluindo, aham. E é bem interessante isso que você fala, porque para quem me conhece, né, sabe que eu sou aí do ramo da educação, né, trabalho com educação. E a gente vê muito isso, Jonathan, quando o casal começa a estudar juntos. Geralmente o casal chega ao final.
Mas, se a pessoa, ela tá num casamento que a pessoa não está de acordo com que ela estude. Tem muitos casos, né, de que a esposa tá procurando a educação e o marido desincentivando, né? Dificultando muitas vezes. Dificultando, exatamente. Tem filhos, não vou ficar para você ir estudar, né? E não vê isso como um ponto positivo que gente, porque estudar é uma das coisas, assim, que você não tem como você se arrepender, tá? Você só se arrepende de quando você para, de quando você desiste, que é o que eu contei aqui. Me deu um sentimento de tristeza e tal, mas eu não parei naquilo lá. Eu continuei. Agora, se você para totalmente de fazer aquilo, realmente você está perdendo. Por isso, pessoal, que ainda não concluiu os estudos, não começou a estudar, vai buscar a evolução. Não quero começar com uma graduação, Grazi. Graduação muito tempo, né? Faz um curso, né? Um curso técnico, um curso profissionalizante. Coloca a tua cabecinha aí para funcionar, para ver novas coisas. Porque quanto mais coisas novas a gente vai vendo, melhor vai ficando o relacionamento, inclusive, exatamente, né? Inicia por uma leitura, né? Leia um livro interessante de evolução pessoal, um livro de autoajuda, né? Tem vários hoje. A leitura está muito facilitada, né? Para você comprar um livro, às vezes tem de graça, né? Exato. Só você pegar ali o e-book do livro, mas o custo da leitura hoje é irrisório. R$20 você compra um livro. Há anos atrás, há séculos atrás, as pessoas tinham a livraria como um item de luxo. Exato. As famílias europeias, elas mediam o poder, a riqueza, pelo tamanho da sua livraria, pelo tamanho da sua biblioteca. Lá. Exatamente. E hoje o livro está tão acessível, né? Então a gente precisa buscar esse conhecimento. Ninguém vai fazer isso por nós, né? Uma frase que o Anderson Luiz fala: quem faz o que gosta é criança, Exato, né? Adulto faz o que tem que fazer. E ele também fala que ele não gosta de ler. E eu acho que dificilmente alguém gosta de ler. A gente gosta do resultado que a leitura traz, né? Isso. Exatamente. Essa questão da leitura, com certeza é melhor eu ficar lá assistindo uma série, Netflix, mais legal, bem né? mais fácil, né? Assistir um filme, que daí eu não preciso fazer nada. Eu tô paradinha ali, sentadinha, posso até comer ainda, né? Uma porcariazinha junto. E eu não preciso nem pensar, né? Não preciso nem... coloco legendado, não preciso nem ler. Coloca dublado. Dublado, né? Não preciso ler. Legendado já tem que se esforçar um pouco. Legendado já tem que se esforçar um pouquinho mais. E aí, eu tô ali de boa. A leitura, não. A leitura requer o quê? Concentração, atenção, foco, interpretação, né? Então, às vezes eu tô numa leitura um pouquinho mais formal, vai exigir de eu ir pesquisar, inclusive, palavras, né? Então, você vai estar adquirindo, inclusive, aí vocabulário. Quando eu tava lendo o livro ali do Homem Mais Rico da Babilônia, ele é um livro que traz bastante palavras, assim, que não são utilizadas no cotidiano. E aí eu lia lá perto da Alexa, daí eu mandava: Alexa, o que significa tal palavra? E aí eu até guardei algumas palavras para mim começar a usar no meu vocabulário. E isso, com certeza, pode ser que ele não decorei agora, não estou conseguindo usar agora. Mas em algum momento que você precisar desse vocabulário, você vai ter acesso a ele, né? Isso que é importante. Então, na nossa história, né, só para fechar aqui para o pessoal não ficar perdido, nós se juntamos em meado de uns 2 anos, 3 anos de relacionamento? Que daí a gente foi morar juntos? A gente tá 12 anos juntos, né? Mas o nosso relacionamento em si, acho que tem mais, ele tem uns 14 anos, né? Teve um tempo que a gente só se conhecia, assim, só se reunia às vezes. Só se reunir às vezes foi ótimo. Só se conhecia. Adorei. Uma das coisas que eu queria pontuar aqui é sobre amizade, né? Que antes de tudo você precisa ter uma amizade, né? Exato. Não só aquela atração física, né? Até porque beleza vai embora, beleza vai embora, A né? minha não foi. Só veio com a o humildade também não, né? Brincadeira. Enfim, a amizade, né, o companheirismo, né, o diálogo, você tem que ter na pessoa ali que você vai carregar para o resto da vida. Que o intuito de você se casar com alguém, se namorar com alguém, eu acredito que dela. É evoluir, né? A gente nasce ali, a gente se casa com alguém para procriar a espécie, né? É uma necessidade do ser humano, né? E então a gente vai buscar isso, né?
Então, nada melhor do que buscar em uma pessoa que você tenha um interesse maior, um interesse não somente sexual, né? Tio Jonathan já deu uma dica aí pra vocês, piazadinha novinha, né? Então, escolham as pessoas primeiro que vocês tenham uma amizade, né? Amigos. Porque a gente sempre, primeiro de tudo, a gente foi amigo, né? A gente ficou 1 ano de amizade. Colorida. 1 ano de amizade. Para daí a gente decidir assim, não, vamos assumir realmente algo conosco, com nós dois aqui. Um Algo compromisso, conosco. né? Um compromisso aí com os dois. E de aí, tudo. eu tinha separado outro tópico ali pra gente falar sobre relacionamento mesmo, né? O pessoal vê a gente aí sempre Juntos? juntos, né? E aí, acredito que a gente tenha alguma dica, algum insight pra dar para as pessoas que estão iniciando um relacionamento ou que já estão em algum tempo e de repente estão com alguma picuinha, alguma DR mal resolvida, né? Eu acredito primeiro passo para você ter um bom relacionamento é o diálogo, que a gente já falou, né? O companheirismo. E aí outra coisa que os casais deixam de lado, às vezes é um assunto que eu gosto de falar bastante, que eu tô falando no meu Instagram, quem me acompanha ali vai ver, eu tô falando sobre finanças, né? Sobre investimento, sobre dinheiro, que é um assunto que é um tabu, né? Quando você vai falar de dinheiro numa mesa de amigos, pode ver que algum torce o nariz, Ninguém vai querer falar quanto não ganha, é um quanto... assunto que rende muito, né? Porque as pessoas ficam desconfortáveis de falar disso, mas não deveria ser, né? É um assunto que deveria vir à tona, porque a falta de preparo, a falta de falar sobre isso, às vezes causa os problemas das pessoas, né? Os casais que têm problemas de relacionamento, normalmente esse problema ele está relacionado com dinheiro. Ao financeiro, No fundo, lá no fundo, é um problema financeiro que startou toda aquela discussão, aquele desconforto, né? É as meninas que chegam com uma sacolinha de vez em quando escondida, É isso aí. umas bolsinhas. Eu acho importante, assim, eu acredito que os dois têm que ter essa consciência de gastos, né? Não tem nenhum problema de você gastar em roupa, de você fazer compras, desde que aquilo esteja dentro do teu orçamento. Não tem Exato. como você ir lá e gastar isso sem ter o dinheiro, né? E quando é um casal, quando somos um casal, uma família, tem filhos, né? A gente não começa mais a pensar como um só, né? Não é o que eu, Grazi, quero, o que o Jonathan Qual quer. é o nosso objetivo Qual é o nosso objetivo enquanto família, né? Então, enquanto família? o principal é quando você ou está em casal ou já é uma família, O né? casamento, né, ele nada mais é do que um acordo, né, um contrato ali, um contrato social de uma empresa, né? Acho que ali, quando você casa no civil, ali vai estabelecer divisão de bens, vai estabelecer Quem vai pagar tal coisa, ou quem vai ficar responsável por pagar. No papel vai estabelecer divisão de bens, né? Isso. E aí eu acho que tem que ter um acordo entre essas pessoas, sabendo que a partir dali os dois trabalham para eles, né? Os dois trabalham para aquela família. Não o Jonathan tem o seu dinheiro e Graziela tem o seu dinheiro. Inclusive, quando a gente fez a união estável, né, Jonathan? Vamos contar aqui? Quando a gente fez a união estável? A gente não tinha nada para dividir, né? Ai, a gente tinha. Eu tinha um Fusca. E você tinha, tinha uma uma moto. Aí eles perguntaram se a gente queria fazer uma divisão de bens, né? Aí falou, não precisa, Até né? fato interessante da nossa união estável, né? Que nós fomos os únicos que casamos naquele dia. Né? Exato, que juntamos. A gente foi fazendo aquela ação social que tem... Geralmente tem, né? Como que é? Amigos? Ação de amigos? Ai, a Rose falou para nós esse final de semana ainda, né? Uma cidadania, alguma coisa assim. Cidadania. Quem E souber, aí eles fazem digita aqui o nome pra documentos, nós. fazem separação, fazem cobrança de pensão. E aí a gente foi num dia lá, já era o final do dia, né? Aham. E aí a gente falou que a gente queria fazer uma união estável, né? E aí o pessoal, mas você tem certeza? Vocês são Vocês são os únicos hoje que vão fazer isso. Daí chamaram os estagiários lá pra todo mundo ver como é que fazia o processo, porque Uma não união tinham feito, estável. só tinham feito separação naquele dia, né? Exato. E aí a partir Nós sempre vamos na contramão de todo mundo, né? Os diferentes. eu acho que mais importante do que o papel é o compromisso, né? Isso, compromisso. A gente, por exemplo, nunca foi de usar aliança, né? É. A gente comprou uma aliança quando a gente começou a namorar, e aí eu perdi a minha. Por né? uns 3 anos. Nossa. E daí
E daí a gente nunca mais foi atrás disso. Não que tenha a aliança tem um simbolismo, né? Sim. Mas que pra nós como Inclusive, casal... foi engraçado o dia que você comprou, né? a gente Ele colocou... comprou, eu tava indo pra Cascavel. E ele... Ah, não, vamos comprar Aí a vamos gente comprar um par tava de namorando, aliança. né? Era uma aliança de compromisso, Isso. detalhe. Vamos comprar uma aliança e tal. Daí ele me deu a aliança, eu fui trabalhar, ele foi trabalhar, de repente ele me mandou uma mensagem, viu? Muda de mão que tá na mão errada. Nós colocamos no dedo errado a aliança, troca de mão. E a gente colocou no dedo na mão De esquerda, né? tanto que a gente se E importava, compromisso na mão direita, né? né? De tanto que a gente se É, importava. a gente comprou ali por um modismo, de repente, né? A gente É. viu algum colega que tava usando e achou interessante aquilo. Não que fosse uma necessidade ou aquilo simbolizasse muita coisa pra nós. Uhum. Eu acho que mais importante que o bem material, né? É o O compromisso, né? O compromisso. E isso a gente sempre esteve, né, desde do início da nossa relação, isso sempre foi bem claro para nós dois, né? Aonde cada um queria chegar, respeitando o outro, né? Quando vinham as dificuldades, inclusive no meu último ano de faculdade, eu engravidei do Tom, e foi bem difícil aquela época. O Jonathan queria parar a faculdade naquela época, eu falei, não, né? Já foi até aqui, agora falta muito pouco pra gente ter um engenheiro na família, então você não vai desistir, né? E agora não é só mais por mim e por você, é pelo Tom, né? Então, essa é a importância do compromisso, de você ajudar a pessoa que está contigo a chegar lá naquele lugar que ela tinha se predisposto há um tempo atrás e às vezes ali, faltando um pouquinho, não tenha mais fôlego, né? Essa é a importância. E aquela questão não só do incentivo, né? Então, homens que estão me assistindo aí, quando a mulher de vocês falar que quer fazer um curso, que quer... eu quero ir fazer uma imersão lá em tal cidade. Apoiem, de repente vão até junto. Porque o crescimento do casal é muito, muito importante. A gente tem que evoluir junto. Uhum. Se só ela evoluir ou só ele evoluir, eles não vão estar caminhando juntos, né? Então, muito importante, né, os dois crescerem juntos, né? Fazer uma graduação juntos, fazer uma pós-graduação juntos, procurar conhecimento juntos, fazer imersão juntos. Isso é muito importante que o Jonathan falou agora dos cursos de imersão, porque em 2017, né, que eu participei de um que era 7 dias, o Empretec, inclusive indico a todo mundo que tem um negócio, que quer ter um negócio, quer ter uma visão de gestão ampla, faça o Empretec, muito legal. Ele é um seminário que foi criado pela ONU e está aí há muito tempo já sendo aplicado e é muito massa. Quando eu saí de lá do Empretec, a impressão que eu tinha é que eu estava girando, né, que o meu time estava muito mais acelerado que o dos outros. Então, nos outros cursos que eu fui, eu acabei levando o Jonathan. Quando eu saía de lá, eu tinha pelo menos com quem conversar, porque não adianta de nada você ir buscar algo, tô aqui num nível, tô com o conhecimento aqui, mas eu não tenho com quem dialogar, eu não tenho como mostrar, viu? Se eu fizer isso aqui, o que você acha, né? Compartilhar. E quando o Jonathan começou a vir comigo para esses cursos de imersão ou para palestras que a gente ia ver, a coisa começou a tomar uma amplitude muito maior. Eu acho que o que mais ganhou com isso foi o nosso relacionamento, né? Porque a gente se tornou mais próximos, né? Como assim mais próximo, Grazi? Vocês moram juntos? Não significa nada, gente. Se você não tem com o que compartilhar com a pessoa, pode ser que você esteja dormindo e acordando do lado dela e você não seja próximo. Enquanto se você começa a partilhar as ideias, partilhar o conhecimento, aí sim você começa a viver em conjunto, a viver realmente as ideias do outro. Tanto é que, às vezes, você vai ver alguma coisa, você vai olhar para a pessoa, ela vai dizer assim, já sei, já peguei isso daí, ó. Só que na acontece troca muito, de olhar. Né? Acontece muito conosco. É a sintonia, né? Exatamente. Se tiverem os dois vibrando na mesma sintonia... tem uma ideia. Foi o que aconteceu aqui com o podcast, né? A gente saiu de um curso ano passado e de lá pra cá já veio uma ideia. Mas e se a gente fizesse isso, se a gente fizesse aquilo? Inicialmente não era esse o projeto, né? Não era esse o formato. Não era esse o formato, o Jonathan aqui conosco. Mas no decorrer ali eu falei, não, vamos mudar, vem você também, vamos fazer algo de casal
que não tem, né? Não tem quedas, não tem ninguém falando, não existe, né, o podcast, esse formato, e não tem ninguém em casal. Então vamos fazer em casal? Bora. E aí, ele na hora, eu até achei que ele não ia aceitar, mas pelo fato de a gente já estar partilhando, né, dele entender que isso aqui é um projeto bacana. Pra mim é um desafio, né? Isso. Eu não sou essa pessoa de aparecer na frente das câmeras, eu não sou não tenho essa desenvoltura que a Grazi tem pra aparecer na frente das câmeras, mas Para, eu tô bobo. me desafiando. Não, gente, ó, desde o ano passado que ele começou, que eu comecei, né, com os desafios de stories pra você, né? Naquele momento que o pessoal começou a perguntar muito, que tem muita gente que questiona o Jonaton, que vem perguntar pra ele questões da área financeira, da área de engenharia, das áreas de conhecimento que ele tem aí, que é um crânio, essa pessoa aqui que tá do meu lado, eu vi o quanto era necessário o Jonaton num programa desse, né? O quanto ele vai poder compartilhar com as pessoas. E o quanto isso vai ser bom para ele, porque não adianta de nada a gente ter, né, aqui um saco cheio de conhecimento só fechadinho ali. O conhecimento ele tá disperso pela sociedade, né? Já dizia o Bruno Perini. E então se a gente guardar o conhecimento para nós, se a gente não trocar esse conhecimento, a gente não vai engrandecer, né? De repente a gente vai trazer aqui um convidado que vai trazer um insight com uma frase, uma palavra, ele vai trazer um insight gigantesco para nós ou para vocês que estão assistindo. A nossa ideia aqui é desenvolvimento pessoal, né? A gente Exato. quer se desenvolver e desenvolver a quem assiste. Então, se você tá aqui assistindo nós e de repente tá meio chato esse episódio de hoje, não desiste de nós. Tá? A gente, só a gente vai trazer outras pessoas compartilhar. diferentes, aqui o papo vai mudar, a gente quer falar sobre saúde, a gente quer falar sobre dinheiro, a gente vai falar sobre negócios, empreendedorismo. Então, se você aí gostaria de participar do nosso podcast, manda uma DM, né? Isso. Ou se você conhece alguém que tem muito conhecimento para passar aqui para nós compartilhar. e tem que vir nesse podcast, marca ele aí. Exatamente. Ou marca ela aí, ou marca o casal aí. E a gente vai entrar em contato com eles. E eu tenho certeza que vai surgir uma dúvida. Vocês só vão receber casais no programa? Não, o 100DR é pro casal aqui, né? Mas a gente não vai discutir o relacionamento na frente dos outros, né? Mas a nossa ideia é trazer 2 pessoas por vez. Então, se for um casal, melhor, né? Eu acho que o papo anda legal As em duas casal. vão se conhecer, né? Mas Ou de repente vai ter uma amigos- DR aqui gigantesca, né? Mas amigos também, né? Amigos Parceiros também, de negócios, parceiros de sócios. negócios. Então, assim, a gente quer trazer sempre mais do que uma pessoa, porque é o conceito de mastermind, Jonaton. Mastermind. que Conta aí pra nós. Napoleão esse Hill, né? Napoleão Ele Hill. diz que quando você reúne 2 ou mais mentes, né? Você não tem a soma daquelas mentes, você consegue atingir um nível de mentalidade muito maior. Então, nossa ideia é aqui reunir 2, 3, 4 pessoas pra gente atingir um mastermind, né? A gente fazer aqui uma mente mestra, né? Um conhecimento além do que as 4 cabeças conseguem pensar. Show de bola, nossa, eu estou assim ansiosíssima para receber os nossos primeiros convidados. Inclusive já tem uma lista, a gente vai encaminhar aí os invites, os convites, A gente vai entrar em contato aí, vamos fechar o cachê para ver como é que vai ficar. mandar o boleto para eles. Mandar o boleto para essas pessoas. Inclusive, uma das coisas importantes que a gente não falou aqui, né? Sobre os patrocinadores. Então, queria agradecer os nossos patrocinadores, a Grazi. Gostaria de agradecer A Unopar. a Unopar, que está cedendo espaço aqui para nós. Eu gostaria de agradecer a Art Inbox, que é a empresa que confeccionou essas frases, a decoração aqui do Tá ambiente. presente. E aí eu queria também deixar aberto que a gente vai abrir aí uma rodada de patrocínio, né? Exato. A gente vai abrir algumas vagas de patrocínio para os próximos episódios, para essa primeira temporada. Exatamente, gente. Então, ó, se você está assistindo esse podcast, significa que os seus potenciais clientes também estão assistindo, né, Jonaton? Gente, então vamos encerrar aqui esse nosso primeiro podcast. Primeiramente, agradecendo você que nos assistiu Agradecer aqui também. Agradecer você aqui, ó, que esteve conosco durante o programa. Agradecer aqui também. Ele tá muito engraçado, gente. Jonaton, no final da temporada, vai ser outra pessoa, né? Com certeza. Amanhã você vai estar nos stories, inclusive convidando o pessoal, né? Pra vir assistir o 100 Amanhã, no caso, amanhã, dia 11.
Estarei. Porque hoje não é dia 10, tá? Hoje- Aqui. Mas dia 10 pra você aí. Isso, gente. Então, ó, se você assistiu, esqueceu de deixar o like, deixa o like, abençoado, deixa o like, abençoado. Deixa um feedback aqui também se você gostou do episódio. Se você quer que a tua mãe assista esse episódio, ou o teu marido assista esse episódio, Ou a tua esposa ou a assista. tua esposa assista, marca aqui nos É comentários. ela que precisa assistir. Se você conhece alguém que gostaria de ver aqui também, não esquece de marcar. Obrigado, gente. Muito importante o feedback de vocês para nossa evolução aqui. E deixa aí o comentário se surpreendeu Graziela e Jonaton, hosts do CDR Podcast. O seu, O meu o nosso. podcast. Beijão, galera. Valeu. Uhul.